pois Ele é o nosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, e aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, o amor misericordioso de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Ao nos reunirmos aqui, no lugar de Emaús, vocês viram o trajeto que os dois discípulos fizeram, de Jerusalém até aqui. É um longo trajeto, de lá a aqui. Um dia de caminhada aproximadamente. Eles depois voltaram para Jerusalém, depois de reconhecerem o Senhor na sua palavra e no partir do pão. É o que a experiência do Cristo ressuscitado faz com cada um de nós. Nos arranca do isolamento para nos permitir caminhar junto com os outros. Eles voltam para lá. Peçamos ao Senhor nosso Deus que a graça do Cristo ressuscitado, que foi reconhecido pelos discípulos de Emaús, nos desinstale e ao mesmo tempo nos conceda a graça da alegria. Alegria que permanece mesmo em meio às adversidades. Essa alegria é dom do Cristo ressuscitado, em silêncio e em paz, cheios de esperança e de gratidão de podermos celebrar nesse lugar. Rezemos uns pelos outros.
Deus de misericórdia, para confirmar nos discípulos do vosso Filho a certeza da ressurreição, quisestes que ele aparecesse no caminho a Cleofas e ao seu companheiro, e que fosse aqui reconhecido por eles ao partir o pão. Iluminai as nossas mentes e abri os nossos corações, para que possamos caminhar sem obstáculos pela estrada dos vossos mandamentos e alcançar a felicidade eterna, enquanto professamos com fé sincera o mistério da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Fostes resgatados pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem mancha. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acessão de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados de vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo. Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Eu vos bendigo, ó Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limite. Delícia eterna e alegria a vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Aleluia. 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 Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de um povoado chamado Emaús, que ficava a 160 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam, entristecidos. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias? E ele perguntou: o que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal já é o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos que anunciaram que ele estava vivo. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto do povoado para onde iam, Jesus fez menção de ir mais adiante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia
está terminando e vem chegando a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou a eles. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um ao outro: não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de volta a Jerusalém e encontraram aí reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está escrito que eu devo fazer uma homilia. A ressurreição de Cristo não pode ser descrita. Ninguém tem acesso ao como Jesus ressuscitou. Se ela não pode ser descrita, a ressurreição de Cristo, e ninguém pode ter acesso ao como o Senhor ressuscitou dos mortos, os textos dos 4 evangelhos narram a experiência pela qual, em diversas circunstâncias, os discípulos chegaram a compreender que Jesus estava vivo no meio deles. Portanto, todo o relato não diz respeito ao como Jesus ressuscitou, mas ao como os discípulos reconheceram que Jesus estava presente no meio deles. Por que sinais eles reconheceram que o Senhor estava presente no meio deles? Esses sinais são o critério para nós reconhecermos que o Senhor está presente no nosso meio. Em primeiro lugar, vocês viram que 2 dos discípulos desciam de Jerusalém até esse lugar. Esse lugar aqui é a terra dos Macabeus, a terra da esperança messiânica. Esses 2 discípulos, um tem nome, Cleofas, e o outro não tem nome. É um anônimo. Sempre que Lucas apresenta um anônimo, Lucas e João, por exemplo, diz que Bartolomeu era dito também, Tomé era dito também gêmeo. Quem é o outro de Tomé? Não se diz. Como que para que nós nos coloquemos como irmão de Tomé. Aqui também, um tem nome, o outro é anônimo. Para que nós nos coloquemos no lugar do outro companheiro de Cleofas, que desce pelo caminho. Qual é a situação dos 2 que saem de Jerusalém, depois da paixão e da morte de Jesus? De uma profunda tristeza, frustração, que é dita nesses termos, explicitamente primeiro, depois dito que os 2 desciam no caminho, Jesus se pôs no meio deles, mas eles não podiam reconhecê-lo, porque os seus olhos estavam entristecidos, como se eles não fossem capazes de enxergar. A tristeza, a frustração impede de ver
e de sentir com clareza as coisas. Jesus se põe a caminho. Foi o caso de Maria Madalena. O Senhor estava presente e ela não o via por causa da tristeza, por causa do abatimento, incapaz de ver para além das aparências, para além dos sinais, através dos quais o Senhor se dá a reconhecer. Se põe a caminho com eles, um caminho difícil, certamente um caminho feito de tanta lamentação. E eles dizem, nós esperávamos, ele era um homem poderoso, um profeta, poderoso em obras e palavras, e nós esperávamos que ele fosse o Messias, que ele fosse libertar Israel. Mas já é o terceiro dia que essas coisas aconteciam. Profundamente entristecidos, frustrados, abatidos. Você imagina o peso de um caminho que nós fizemos agora de ônibus confortavelmente, não é verdade? O peso de um caminho que se faz cheio de tristeza, cheio de pesar, deixando-se dominar pela frustração, esquecendo-se das próprias palavras do Senhor, que muitas vezes com ele, com os outros, diz: é preciso que o Filho do Homem sofra, seja maltratado, morto, mas ressuscitado ao terceiro dia. Esqueceram. A tristeza faz a gente esquecer das palavras. A tristeza obscurece a esperança, impede a gente de ver para além da situação em que nós estamos vivendo. E eles dizem para Jesus, como que num desprezo: você é o único que não sabe o que aconteceu lá. Está por fora, meu caro. Jesus vai dizer: por fora estão vocês. Vocês é que estão. Vocês é que não são capazes de compreender o que ele vos disse. Quer dizer, há quase que ao fazer a memória, eles vão saindo da angústia, saindo da tristeza. Ao recordar a palavra do Senhor, ao recordar o seu ensinamento, nós podemos dizer, isso os vai arrancando da tristeza, vai os libertando da frustração ao lembrar da palavra do Senhor. Por isso eles vão dizer, ao recordar a palavra do Senhor, ao fazer esse caminho longo da memória pela palavra do Senhor, que certamente comentava as Escrituras, eles vão poder fazer a experiência de que o Senhor está presente, encorajando e arrancando da frustração, do abatimento, na verdade, do abatimento, da tristeza que obscurece a visão. A sorte deles é que eles aceitaram que o Senhor caminhasse com eles. Talvez aqui tenha uma boa pergunta para nós. E na nossa vida? Nós aceitamos que o Senhor caminhe conosco? Nós aceitamos que o Senhor faça o caminho ao nosso lado? Ou nós achamos que nós podemos resolver todas as coisas? Ou nós achamos que por nós mesmos nós podemos vencer a nossa cegueira, a nossa frustração e a nossa tristeza? O que mais, eu já falei isso outro dia, o que mais nos distancia de Deus não são nossas fraquezas,
que mais nos distancia de Deus é a nossa prepotência. Isso é o que mais nos distancia. Gente, aceita que o Senhor faça esse caminho para que se realize em nós essa palavra toda dele. Vós que estáis cansados e sonolentos numa manhã de frio, do dia 11 de julho, na igreja de Emaús, pela palavra do Padre que embala o ninar de uma manhã fria, não é? A gente aceita que o Senhor faça o caminho conosco e que se realize em nós essa palavra do Senhor, vós todos que estáis cansados, abatidos pelo peso dos vossos fardos, vinde a mim e eu vos darei descanso. A gente aceita fazer esse caminho. Chegando a Emaús, eles tiveram aquele caminhar do Senhor faz com que aqueles que eles chamaram de forasteiro, ficasse abrigado na casa deles. Fica conosco. Insistiram que ele ficasse. Fica conosco. E só assim eles puderam reconhecer o Senhor no partir o pão. Se eles não tivessem ouvido, se eles não tivessem, a partir da escuta, feito a memória, não poderiam reconhecer o Senhor no partir o pão. E não podia dizer uma coisa muito simples. Assim que eles o reconheceram, ele desapareceu da vista dele. Não podiam compreender que não ver fisicamente não é sinal de ausência do ressuscitado. Ele está presente nos sinais que o tornam presente, como eu vou explicar daqui a pouco, depois da missa. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça da alegria de poder admitir que o Senhor caminhe conosco na nossa vida. Caminhe conosco e, sobretudo, ilumine e nos arranque das frustrações da vida que nos abatem. Não precisa nem balançar a cabeça, mas quem é que não tem frustração? Quem é que não tem tristeza? Quem é que não tem decepção? Quem não tem desconfiança? Todos nós. E só o Senhor para nos arrancar, para curar isso da gente e fazer a gente sair do isolamento que a frustração causa. Eles mesmos, ao reconhecerem o Senhor, voltam para a comunidade e ouvem o testemunho dos outros. A graça do Cristo ressuscitado faz a comunidade. Por isso que não pode dizer, eu vivo a minha fé do meu jeito. Não é assim. A sua fé do seu jeito não é a fé cristã. A fé cristã se faz e se dá, é cultivada, é testemunhada na comunidade do Cristo. Que Deus nos conceda essa graça de permitir que o Senhor caminhe conosco, nos dê a graça da alegria e nos dê a graça do ânimo de vencer a nossa frustração, o nosso isolamento, de nos arrancar do isolamento, para que nós possamos, pela graça do Cristo ressuscitado, fazer comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja agradável a Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, pela vossa bondade, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela fé e pelo batismo, possamos alcançar a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas com maior solenidade, na recordação do dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, naquela última ceia tomou o pão em suas mãos, vos deu graças, Deus Pai de misericórdia, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim daquela última ceia, Jesus tomou o cálice com vinho em suas mãos, vos deu graças novamente, Deus nosso Pai, e passou o cálice a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pier Batista e todos aqueles que pelo batismo chamastes a servir vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos das vítimas do atentado de ontem aqui em Israel, das vítimas do terremoto na Turquia e na Síria. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, ó vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor derramou em nossos corações o seu Espírito Santo, com a liberdade e a confiança de filhos e filhas, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. E dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz é dom do Cristo ressuscitado. E é preciso receber essa paz. Nós não podemos nos dar a paz, só receber como dom. É o Cristo ressuscitado que unifica o nosso coração com a sua paz. É Ele capaz, se os seres humanos assim o receberem, de fazer a paz, de construir a paz na humanidade inteira. Não nos esqueçamos disso. A paz é dom e a paz é esforço. O esforço feito mediante o dom que vem do Cristo ressuscitado. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que nos dá vida. É Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar, mas dizer uma palavra. A comunhão no corpo e no sangue do Cristo alimente e faça crescer em nós esta vida eterna. Os discípulos reconheceram
Coração de Cristo, o Virgínia. Senhor Jesus Coração de Cristo, Nelson. Coração de Cristo. Coração de Cristo, Enzo. Coração de Cristo. 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 Porque eterna é a sua misericórdia. Coração de Cristo, Priscila. Eterna é a Coração de sua Cristo, misericórdia. Coração de Cristo, Zélia. Coração de Cristo. O Senhor Jesus, Coração de Cristo, Francisco. Coração de Cristo, Maria Ângela. Coração de Cristo, o Mônica. Senhor ressuscitou. Coração de Cristo, Marco. Coração de Cristo, Coração de Cristo, Lilian. Paulo, coração de Cristo. Coração de Cristo. A mão direita Ricardo. do Senhor fez prodígio. Coração de Cristo, Célia. A mão direita do Senhor foi Maurício, magnífica. coração de Cristo. Não morrerei, mas ao contrário, Coração de Cristo. para anunciar as grandes obras Coração de do Cristo, Maria. Senhor. Para coração de Cristo. Discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aleluia, aleluia. Corpus natum de Maria Virgine, venere passum immolatum in cruce pro homine, cuius lacus perforatum fluxit aqua et sanguine. Esto nobis pregustatum, mortis in examine. O Iesus, dulci, o Iesus, fide, o Iesus, Filii Mariae. Oremos.
Deus onipotente e eterno, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, nos fizestes renascer para a vida eterna, fazei que os sacramentos pascais produzam em nós muitos frutos e que o alimento da nossa salvação, que acabamos de receber, fortaleça a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vocês puderem ficar um pouquinho aqui na capela, eu só vou tirar essas vestes. Eu queria lhes explicar um fato da ressurreição, tá bom? Para nos esclarecer, não é? Se isso não custar tanto para vocês. Antes disso, de nos despedir, glorificai a Deus com a vossa vida, permanecei em paz e que o Senhor sempre permaneça conosco. Graças a Deus. Regina Celi letare, alleluia, qui